Saudações aí, nossos seguidores aí no Facebook, nossos amigos, parentes, vizinhos, conhecidos, vocês que estão chegando agora. Sois todos bem-vindos em nome de Jesus e que a doce paz do Senhor repouse em cada coração. Para aqueles que estão chegando, eu quero informar que nós estamos no meio de um projeto de leitura da Palavra de Deus. Leitura da Bíblia, somente leitura, não tem pregação. E você está convidado a vir ler conosco a Palavra de Deus. Nós estamos usando aqui a versão de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida de 1969, versão bem antiga. São as mais confiáveis, essas versões revista e atualizada, a linguagem de hoje, sai fora dessas versões, porque eles estão falsificando a palavra de Deus, estão adulterando a palavra de Deus. Eu já expliquei isso lá no começo, no primeiro vídeo. Esse vídeo vai ficar gravado aqui na linha do tempo, para que você possa assistir quantas vezes você julgar necessário. Tenha um dicionário do teu lado para que você possa compreender aquela palavrinha que você não sabe e não é vergonha, porque ninguém nasce sabendo. Mas aquela palavrinha que nós não conhecemos é a que faz toda a diferença na leitura da Bíblia. Ore a Deus, peça a Deus quando você for acompanhar a leitura na sua casa, na linha do tempo aqui no Facebook ou lá no YouTube, que agora também eu estou baixando os vídeos e salvando no YouTube, tá? Peça orientação a Deus, que pelo seu Espírito Santo Ele vai te orientar. Estamos aqui agora no capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, uma maravilhosa leitura, palavras poderosas para a nossa salvação, texto sagrado que o apóstolo Paulo escreveu para nos ensinar como andar na presença de Deus, no caminho de Deus. Capítulo 5, verso 1 em diante, justificação pela fé e paz com Deus. Vamos lá então, convide o seu parente, amigo, vizinho, envie a solicitação de amizade, que nós vamos aceitar aqui para que vocês possam acompanhar a leitura da Santa Palavra de Deus. Se você não puder assistir o vídeo ao vivo, não tem problema, você vai assistir porque ele vai ficar aqui, ó, na minha linha do tempo, para que você possa acompanhar. Vamos lá? Justificação pela fé e paz com Deus, capítulo 5, versículo 1, que nos diz assim a palavra do Senhor. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na presença da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo estando, versículo 6, porque Cristo estando nós ainda fracos, eu acho que sumiu aqui um acentozinho da letra O, deixa eu ler de novo então. Essa Bíblia é muito antiga e o azeite nas páginas deve ter feito sumir aqui o acentozinho circunflexo, que eu peço perdão. Porque Cristo, estando nós ainda fracos,
morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Vamos ler o versículo 7 novamente. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Por um homem vieram o pecado e a morte, por um homem também veio a graça que superabundou ao pecado. Versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Versículo 12 novamente. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até à lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Versículo 16 novamente. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abunde, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte,
também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. A graça não nos deixa permanecer no pecado. Vou ler de novo. A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Capítulo 6, versículo 1 em diante. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Procura lá no teu dicionário o significado da palavra concupiscência, porque a Bíblia fala dessa palavra aqui em todo o Novo Testamento. Versículo 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que permaneceremos... versículo 15. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação.
Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Estamos mortos à lei, sirvamos a Deus em novidade de espírito. A lei opera em nós a morte, luta da carne contra o espírito. Capítulo 7, versículo 1. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Versículo 2. Porque a mulher que está ligada ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for doutro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for doutro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, versículo 5. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei obravam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da lei. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, nalgum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal,
vendido sob o pecado, porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Vamos ler mais um capítulo, vamos ler o capítulo 8. A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Portanto, agora, capítulo 8, versículo 1, né? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne, prestem atenção no versículo 5. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto. Versículo 10, novamente. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós,
aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Deixa eu abrir não é pregação não, deixa eu abrir só mais um parêntese aqui no versículo 16. Nós vemos a palavra Espírito duas vezes, um com letra maiúscula e outro com letra minúscula. Toda vez que você encontrar Espírito com letra maiúscula na Bíblia, está falando do Espírito Santo de Deus. E que você encontrar Espírito com a inicial minúscula, está falando do nosso Espírito, ou do Espírito de quem quer que seja. Certo? Só para vocês se situarem aí. Versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. As primícias do Espírito, esperança, intercessão, eleição. Porque para mim, versículo 18, né? Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu,
também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E ao que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Cântico de vitória. Deus é por nós. Versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Graças a Deus até aqui. Eis aí a palavra do Senhor, que é fiel, verdadeira, digna da nossa aceitação. Oremos a Deus, Santo Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para a glória do teu santo nome, ó Deus, a tua palavra foi mais uma vez lida aos nossos corações, aos nossos ouvidos. Meu Deus e meu Pai, que esta palavra possa encontrar repouso na nossa alma e produzir, ó Deus, a salvação, o arrependimento sincero dos nossos pecados, a conversão ao Senhor Jesus Cristo e a salvação das nossas almas. Senhor, abençoa cada pessoa que está acompanhando conosco a leitura da tua santa palavra, meu Deus. Ó Senhor, que a tua palavra, que é poderosa, que é o maior tesouro que existe nessa terra, possa, meu Deus querido, transformar cada uma das nossas vidas, dos nossos corações. Abençoa os nossos lares, as nossas famílias, cura as nossas enfermidades, resolve os nossos problemas, repreende toda a obra do diabo e salva as nossas almas, meu Deus. Dai a libertação completa para os nossos parentes, para os nossos familiares, que andam por maus caminhos, com más companhias. Fica conosco, Santo Deus, não nos desampara, não nos deixa andar sozinhos nessa terra, meu Deus. Fica conosco e nos livra do pecado que tão de perto nos rodeia. Nos abençoa em tudo, é o que eu te peço e te agradeço. Por minha vida e por cada vida que está acompanhando a leitura da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Amém, Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês que estão acompanhando a leitura da palavra de Deus. Que esta palavra possa falar muito forte em cada coração.
Que Deus abençoe.